Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Eu sempre inicio o programa agradecendo a sua companhia, mas principalmente a sua confiança aqui no Consulta ao Doutor. Você que escolhe assistir ao Consulta nessa faixa de horário e confia na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas acerca dos temas que a gente propõe aqui diariamente. Eu já adianto que hoje o tema é sobre saúde e mexe aí com as perguntas, tem muita pergunta, é muito popular o tema que a gente vai abordar hoje, daqui a pouquinho você vai saber, né? Na verdade a gente quer prevenir, a gente quer tentar evitar uma série aí de complicações, especialmente no momento em que a gente vive de pandemia, Covid, a gente quer tentar evitar a ida aos hospitais e por isso ter ali um especialista por perto pode fazer toda a diferença e entender mais também desse momento que a gente vive. Aproveite a oportunidade, pega o telefone e já liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Você também está convidado a seguir as redes sociais da emissora, @TVHit lá no Instagram. HIT TV Oficial é a página do Facebook. No YouTube, fácil de encontrar também. O canal é HIT TV. É só você digitar ali na busca do YouTube HIT TV, você encontra o canal. Para ficar mais fácil, tem um QR Code que aparece na sua tela. Aponte a câmera do seu telefone, como se você fosse tirar uma foto agora da tela. Aponte a câmera do seu telefone para esse QR Code que aparece e você vai direto para o nosso canal do YouTube. Se já estiver por aí, estiver assistindo a nossa programação pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. As minhas redes sociais também estão à disposição, sempre com o meu nome. No Instagram, @DeniseLuc e facebook.com/DeniseLuc. Bora saber qual é o tema de hoje? Roda o VT. Quando o outono chega, a temperatura já começa a diminuir. O tempo tende a ficar mais seco e as crianças são as que mais sofrem. O tempo frio vem com coriza, tosse, espirro e o que perguntamos é por que certas doenças têm predileção pelo outono e inverno? O que podemos fazer para reduzir o impacto na vida dos pequenos? E como evitar as internações nesse momento delicado que atravessamos? Doenças mais comuns no outono e inverno é nosso tema de hoje do Consulta ao Doutor. Todo mundo quer saber como evitar a ida aos hospitais e amenizar esse impacto, né, nos pequenos. Hoje a nossa convidada, ela é pediatra e pneumologista também, doutora Paula Celan. Doutora, obrigada por ter vindo, estou feliz de te receber aqui. Ai, obrigada, Denise. Sempre um prazer estar aqui com você. Hoje a gente fala desse tema que agora me interessa muito mais do que antes, né? Eu particularmente adoro um tempo mais friozinho, mas sempre ouvi dizer que para quem tem filhos, esse era um momento mais delicado, né? Ai, não, eu sei que você gosta, mas olha, vamos torcer para não esfriar tanto, porque as crianças sofrem muito. Agora mais do que nunca, né? Você já sendo mãe, descobriu que o inverno não é bom para criança, né? É bom só para quando a gente é namorado, quer ficar debaixo de cobertor agarradinho, porque com filho bom é verão mesmo, deixa todo mundo brincar de pé no chão que tá valendo, né? É isso mesmo. Tem os cuidados que precisam ser redobrados, né? Mas vamos começar, então, explicando por que para algumas crianças é ainda mais complicado. Então, para todo mundo há uma preocupação, porque aí não pode, a gente não quer deixar descalço, quer super aquecer a criança, muitas vezes também não tá aquele frio, parece que a criança tá indo para neve e ela mora em São Paulo, né? Muitas das preocupações, né? De fato, se a gente pudesse elencar aqui uma vantagem é que pelo menos lá em casa, viu, doutora? Parece que dorme um pouquinho melhor. Isso é verdade. Inverno, no frio, né? Eu também acho que no inverno eles dormem um pouquinho mais. Ele também não está incomodado com aquele calor, talvez irrite mais a criança. E no inverno dá maior vontade de dormir um pouco mais, né? Se a gente pudesse, dormia mais, é que a gente não pode. Como as crianças não têm horário tão fixo, ainda mais agora, né? Que tá tudo mexido, bagunçado, né? A não sabe se tem aula, se não tem, se vai para a escola, se fica em casa. Então, eles aproveitam e dormem um pouquinho mais e a gente também consegue fazer nossas coisas. Mas voltando às doenças de inverno, aí sim, elas pegam nessa época.
E para algumas crianças é ainda mais complicado. Quem tem alergia, então as famílias, claro que a gente vai descobrindo isso ao longo da vida da criança, né? Mas pais alérgicos, pais que esfriou um pouquinho, o tempo mudou, já tem aquela crise de rinite. Esses já devem ficar mais atentos? Devem ficar mais atentos. A mudança climática ela é um gatilho muito importante para desenvolver as crises de rinite, as crises de asma, principalmente nessa época do ano. Eu costumo falar que no finzinho de fevereiro, início de março, já é aquele período para ficar de olho. Daí até setembro, pelo menos, pais com filhos que têm asma, que têm rinite ou que têm tendência a chiar, ou pais mesmo, né? Pai e mãe que tem algum problema respiratório, sempre já deve ficar de olho, de redobrar o cuidado, não deixar de fazer o acompanhamento médico, principalmente nessa época do ano, porque se aquela criança está bem, ficou bem o verão inteiro e parou por conta, por exemplo, a medicação, pode ser que agora no inverno venha desencadear uma crise. E geralmente nessa época do ano as crises não são muito simples. Geralmente a crise vem acompanhada de um vírus respiratório que nessa época do ano está circulando com maior intensidade. Aliás, diversos vírus, né? Não só o Covid, como essa é a época da influenza, é a época do vírus essencial respiratório que causa bronquiolite, adenovírus. Tem um montão de vírus aí, né? Se for elencar por nome, a gente não consegue nem sair daqui hoje. Porque todos os vírus respiratórios resolvem circular nessa época do ano. E aí que desencadeia as crises de asma mesmo. Então, claro, a gente sabe que não é só o Covid que circula, os outros vírus continuam circulando, mas de alguma forma, essas medidas que a gente tem tido agora por conta do Covid, né, por conta da pandemia, ao sair de casa, então sempre máscara, mais álcool em gel, se bem que eu não sei como é que funciona o álcool em gel para as crianças, a partir de que idade, mas eu também tenho aqueles lencinhos que não tem álcool. Isso. E você utiliza nas mãozinhas até dos bebês, né? Mas também sem exagero, porque a gente pode ficar meio exagerada nessa situação que a gente vive, né? Isso faz com que esses vírus, que são vários, cheguem menos até nós? E outra pergunta, são os vírus que chegam primeiro ou por conta do tempo que deu essa mudada, ficou mais seco, mais frio, a nossa conduta às vezes é fechar um pouco mais os lugares, né? Até mesmo dentro de casa, eles também são oportunistas? Então, em relação à primeira pergunta da pandemia, a pandemia também trouxe coisas boas, que foram esses ensinamentos. Então, máscara quando a pessoa está doente. Na verdade, a gente usa máscara todo dia como prevenção. Mas a gente vê aqui no Japão, por exemplo, as pessoas já usavam máscara quando estavam resfriadas. Isso é um sinal, né, de educação, para não transmitir o vírus às outras pessoas. Hoje em dia, todo mundo usa, ótimo. Álcool gel, higiene de mãos, lavagem de mãos. É importante ensinar a criança a lavar a mão. Não só usar álcool, como lavar as mãos frequentemente antes de comer, depois de brincar, a criança desceu, fez alguma coisa, brincou com outra criança, limpar, higienizar os brinquedos, higienizar o material escolar quando a criança volta da escola. São diversos ensinamentos que a pandemia trouxe que a gente não sabia. Esse isolamento da pandemia de 14 dias quando a pessoa está com Covid, não passar para outras pessoas. Já era muito sabido dos pediatras de antes, você tem um filho pequenininho, quando ele era recém-nascido, você sempre falou, olha, tem alguém doente, não vem visitar a criança, porque vai transmitir, a criança não tem imunidade ainda. Aquele bom senso incrível, né? Exatamente. Então isso a gente orientava desde muito antes da pandemia, nós pediatras. A criança até os 2 anos tem um sistema imunológico mais fragilizado porque ele está em construção. Quanto menor a criança, mais suscetível a diversos vírus respiratórios e muitos outros também não respiratórios, a criança fica. Então é o bom senso de uma pessoa doente, resfriada, com coriza, não visitar uma criança. Então essas são as coisas boas da pandemia. Esses são os pontos que levam a gente a ver que de agora em diante, espero que diminua um pouco mesmo a transmissão de vírus respiratório pelos ensinamentos que a gente teve. A própria etiqueta que a gente já sabia, né? Que não podia espirrar assim. Na cara de todo mundo, né? À vontade. Isso, tossir então, né? Você tosse ali pertinho do seu cotovelo, ali na dobrinha. Aproveitar esses ensinamentos também, algo que os pediatras vocês sempre bateram nessa tecla, né? Ao menor sinal, para que você vai visitar um bebê se você tá com coriza? Mas não é nada. Mas para o bebê poxa, né? Então não aproveitar esse ensinamento também. Muito legal poder falar sobre esse tema,
Porque tem crianças e os pais assistindo aqui a gente agora que a criança já sofre com asma, por exemplo. E aí a gente sempre ouviu falar asma e também um outro termo que é bronquite. Algumas pessoas até dizem assim, meu filho tem bronquite. É asma. Não, é bronquite. Parece que bronquite é menos do que asma. Asma que é um pouco mais severo, mais grave. Eles ficam com medo da palavra asma, isso. né? Por que tem isso? Por que acaba ficando um pouquinho estigmatizada a criança ou até mesmo o adulto, né, com asma? E esse termo, se é correto fazer essa diferença de bronquite e asma? Então, na verdade, bronquite e asma é a mesma coisa. O nome que cada um denomina de um jeito, mas a doença, né, é a mesma. A criança, o adulto, ele tem asma quando já teve mais de 3 episódios de chiado em um ano. Chiado é quando os brônquios se fecham e estreita para o ar passar, fica muito estreitinho para o ar passar, e aí você percebe que a pessoa está chiando. O chiado é como se tivesse um gatinho ali dentro mesmo. Quando a gente coloca o estetoscópio para ouvir, a criança está chiando porque o ar está passando ali com muita dificuldade. E aí o que acontece? Como não tem ar passando, ou passando com dificuldade, a criança tem dificuldade para respirar. Então dá aquela sensação de falta de ar, a barriguinha cansada, às vezes afunda aqui um pouquinho. Quem é mãe com filho asmático já sabe disso, já está acostumada, e quando vê a criança assim já corre para o hospital, ou já tem o pneumologista de confiança que já indica o tratamento da crise, porque também é diferente o tratamento da crise com o tratamento contínuo. Legal, a gente vai Isso é muito importante, a gente vai explicar isso hoje. Mas a denominação é a mesma bronquite, asma, a mesma coisa, e esses são os sinais, a criança chiar. E não deve haver estigma, né? Não. Uma doença que tem controle, então tem você vai tratando ao longo da vida. Tem cura? É como se fosse diabetes, hipertensão. A gente não pode falar que a pessoa ficou curada da asma, mas tem tratamento, tem controle. Não significa que a pessoa vai usar remédio pro resto da vida. Inclusive em crianças, quanto mais cedo a gente diagnosticar e mais cedo a gente tratar, mais cedo o tratamento fica suspenso por ali. A tendência não é ficar usando remédio pro resto da vida. Melhorou, ficou bem, ficou um tempo sem crise, a gente para e fica lá observando só. Tá. A partir de que idade daria para fazer esse diagnóstico? A partir dos 2 anos. Tá. Antes disso, a gente considera um outro nominho aí que chama bebê chiador, lactente sibilante. Legal. A gente não consegue fechar o diagnóstico de asma antes disso. Claro, a gente faz a rotina com o pediatra, eu faço a cada mês, então todos os meses vou ao pediatra, levo o Luquinhas, fazendo esse acompanhamento. Nós somos especialistas nos nossos filhos, né? Sim. Mas nós não somos médicos, então daria para perceber. Então, se tiver um episódio, claro que afundar aqui seria um sinal, né? A barriguinha cansada, a gente conhece o filho, mas lá no consultório, então, quando a gente leva um dia aleatório, né? Não necessariamente a gente vai levar quando tem um problema, daria para você identificar? É assim, antes dos 2 anos, a gente considera que é o bebezinho chiador, porque antes dos 2 anos é muito comum a criança ter a bronquiolite. A bronquiolite, super conhecida das mães, é o vírus mais temido, porque ela realmente é causada por um vírus que obstrui os bronquíolos, que são os bronquinhos pequenininhos que ficam ali no pulmão, e tem essa dificuldade de passagem de ar. Nessa criança, ela pode chiar essa vez, ficar com o bronco estreitado, ter dificuldade da passagem de ar e chiar essa vez, e não chiar nunca mais. Isso não significa que ela vai ser uma criança asmática, significa que ela teve contato com esse vírus da bronquiolite. Se esse pulmãozinho ficar inflamado depois que ela pegou esse vírus e ela tiver outros episódios de chiado, aí sim ela vai ser o bebezinho chiador. Entendi. Numa consulta aleatória, muitas vezes a gente não consegue identificar isso porque naquele momento a criança pode estar bem. Mas se a criança começou com tosse, coriza e dificuldade para respirar, aí é a hora de chamar o pediatra. Então tem tosse, tem coriza, tem um quadro, né? Tem um quadro sugestivo. E a mãe, que é a pessoa que mais conhece o filho no mundo, vai ver que não está tudo bem e tem que levar para um médico avaliar. Esse cansaço, então essa tosse, essa coriza, deixa a criança, ou o bebê, né? Porque até 2 anos é um bebê, Sim. mais prostrado? Bastante prostrado. Tem criança, inclusive, que tem muita dificuldade em conseguir mamar, em conseguir se alimentar, principalmente os menores de 6 meses. Perfeito. Porque esse é um sinal. Isso. Às vezes o filho não está bem, ou
pode até dar uma febrinha, mas a gente sabe que tá tudo bem porque ele continua ativo. Sim. Né? O bebê tá bem, a criança tá bem. Mas a prostração, a gente sabe, né? A criança gosta de brincar. Exatamente. Tá prostrado, tá com dificuldade de mamar, não tá legal, você vê que aquela criança tá caidinha, largada, tem que sempre correr atrás para ir no médico. Ótimo. Fala um pouquinho desse tratamento que vai acontecer não só nas crises, né? Então, você falou que são 2 tratamentos. O tratamento da crise e o tratamento que a família deve manter aí por um período longo. Quando a gente pensa em asma, a primeira coisa que a gente pensa, talvez a única coisa que a gente pensa é na bombinha. Então, você pensa, vai ficar dependente da bombinha. Talvez por isso algumas pessoas tenham preconceito em falar asma, né? As pessoas têm um pouco de medo, elas falam que bombinha vicia, não querem usar, mas assim, a bombinha não vicia. E a bombinha é bombinha porque ela é a única forma da medicação conseguir chegar direto no pulmão. Não dá pra gente dar um remedinho por boca e conseguir atingir o pulmão para desinflamar. A bombinha faz isso de forma muito mais eficaz, mais rápida e tem um tratamento muito adequado. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Legal. Que existe esse dispositivo que ele chama espaçador. E ele é uma forma da gente conseguir levar a medicação corretamente, a bombinha corretamente ao pulmão. Tem uma bombinha, um tratamento que a criança usaria todos os dias para conseguir desinflamar o pulmão. E aí ela vai ter essa indicação de usar 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, dependendo do médico que avaliar, né? E tem indicação a partir de uma criança que tem pelo menos assim 3 episódios de chiado em 1 ano. Ou aquela criança que toda vez que fica resfriada, dá o gatilho para chiar. Aí é uma criança que tem indicação de fazer tratamento todos os dias. Pode ser antes dos 2 anos, considerado bebezinho chiador, ou depois de 2 anos, considerando já o asmático. E na crise, aí é uma outra medicação que a gente usa quando a criança está em crise. Ela não vai parar o medicamento que ela usa todos os dias, não para, isso é importante. E a gente acrescenta o medicamento da crise, que é aquela medicação de curta duração, que vai aliviar naquele momento. Ela tem a indicação de abrir o brônquio e melhorar aquela falta de ar. E aí são 2 medicações diferentes. Efeito na hora que ele dá, né? Efeito na hora. Vamos te mostrar como é que usa esse daqui, ó. Então, a bombinha, ela vem nesse dispositivo, dessa forma sim, assim, ó. Sim, legal. Quando já é um adulto, ele faz a bombinha direto na boca. Isso. A criança não consegue, a criança ela tem que usar esse dispositivo que chama espaçador. A gente conecta a bombinha aqui atrás, a criancinha coloca a boca e o nariz aqui, como se fosse aquela máscara da inalação. E aí a gente faz o puff, com a boquinha e o nariz aqui, conta até 10 com a criança respirando normalmente. E aí, se precisar de mais puffs, a gente faz novos puffs, senão a gente tira e acabou. É eficaz, chega no organismo da criança. Isso, é chega lá no pulmão. É exatamente assim que a gente tem que usar. Por isso que a bombinha é bombinha, para a medicação conseguir chegar até o pulmão. Tem não essa precisa força, ter medo, né? Tá. Exatamente. Não precisa ter medo de usar, não vai viciar, não acelera o coração, não tem nada dos efeitos colaterais. Porque também tem esses mitos, assim, acelera o coração. Então, usada de forma adequada, na dose correta que o médico prescreveu, não vai ter esse efeito colateral. Então, as bombinhas não são todas iguais? Não são todas iguais. Principalmente da crise de tratamento, a gente separa em 2 grupos. Ainda no de tratamento, a gente tem diversos tipos, né? Que aí cada paciente vai usar o que for mais indicado. E esse espaçador, ele é usado só para esse da crise ou também para de uso contínuo, aquele outro remédio? Para criança, tudo que for bombinha vai aí. Vai no espaçador. Legal. Tudo que for dessa apresentação de bombinha, tanto crise quanto tratamento, vai usar assim. Quão fácil é para os pais fazerem esse momento aí dessa medicação para a criança? Olha, é muito simples, porque pode fazer até com a criança dormindo. E elas assemelham muito a máscara da inalação. A gente vê no consultório que, inclusive, crianças maiorzinhas, assim, de 4 anos, elas já entendem, elas já pedem, já pegam, já querem fazer sozinha. Claro que tem que sempre ter a supervisão de um adulto, mas elas entendem que aquela medicação tem que ser usada todos os dias, elas sabem que aquele é o momento de fazer. É muito simples de administrar, de lavar, de manusear, é uma medicação muito simples. Aliás, você dá umas recomendações lá no seu Insta que são libertadoras, né? As recomendações que você dá. Sim. E até vou comentar aqui porque serviu para mim, né?
os copinhos, tem gente, lá em casa a gente não usa mamadeira, mas para quem usa, tem gente que ferve a cada utilização, né? E aí fica ali uma situação desgastante. A orientação que a doutora dá é que não precisa ferver. Não precisa. Água e sabão tira tudo, não precisa ferver nada. Espaçador também não ferve, gente. Pelo amor de Deus, vai derreter. Para lavar é super simples. Inclusive, o meu, aqui nessa parte, ele já tá até branquinho, de tanto que eu uso para mostrar para as crianças, que esse daqui é só para demonstrar. E ele é para ficar branquinho mesmo. Na sua casa, o seu também vai ficar assim. Tá. A gente lava essa parte uma vez por semana só, com água e detergente. A gente joga a água aqui, joga uma gotinha de detergente, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Pode até tirar essa parte. Dá para usar aquele acessório que limpa o copinho, a mamadeira? Dá, mas não precisa. Não precisa. Porque pode ficar partículas aqui bom. da esponjinha e o ideal é não usar mesmo. Deixar secar sozinho. Lava, legal. Joga um pouquinho de detergente, chacoalha, chacoalha e deixa secar sozinho assim de boa. Bom, mãe de dois também, né, doutora? Tem que facilitar tudo que for possível, né? Exatamente. Essa parte não. Essa a gente já lava todos os dias. Ótimo. Joga também um pouquinho de aguinha com detergente, chacoalha embaixo d'água e deixa secar sozinho ali em cima do papel toalha, do pano de prato. Bom, simples também. Bem simples, Sem segredo. Sem segredo, nada de esterilizar. Ótimo. Esterilizar nada não, deixa... Muito bom, porque as pessoas ficam muito presas, né, nesses protocolos aí, que se não tem necessidade, a médica ajudando a gente, tá tudo certo. Agora, doutora, precisa fazer exame, você falou do bebê chiador, né, e claro que você contou que tem alguns episódios, bronquiolite deixa as mães de cabelo em pé quando acontece, né, não sei como é que tá essa situação de agora, por conta de escola que não estava funcionando, então as crianças que não estavam indo acabam convivem menos com outras crianças, aí compartilha menos, né? Sim. O vírus. Mas como é que tá essa situação hoje? E o alerta, então, a criança que já teve bronquiolite uma vez, atenção, né? Porque isso pode deixar uma repercussão na criança. Sim, a bronquiolite ela é um vírus para a gente se preocupar muito mais do que o Covid em crianças, não que não deva se preocupar, mas assim, as repercussões da bronquiolite e do influenza são muito piores na criança. Então, quando a criança já teve um episódio de bronquiolite, realmente a mãe deve se preocupar, porque ela pode vir a ter um outro episódio de chiado, por conta daquela inflamaçãozinha que fez no pulmão. Quando ela entrar em contato com algum outro vírus, ela pode chiar novamente. E você falou um pouco sobre essas crianças que agora estão indo para a escola e não estão indo. Então, assim, essa época do ano do que mais circulam os vírus mesmo. Quando as crianças estão na escola, elas têm contato entre elas, é mais comum essa transmissão. Nesse momento, a gente vê que, como elas estão ficando mais em casa, também a transmissão de bronquiolite, de influenza, está reduzindo. Mas, a partir do momento também que elas ficam trancadas em casa, elas não têm contato com vírus, com o ambiente, com outras pessoas. Na hora que elas forem expostas, elas podem ter outros vírus. Elas podem entrar em contato com vírus e desenvolver os gripes e os resfriados normalmente. Então, vou pegar esse gancho para eu me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, vai respondendo daqui. É claro que tem famílias que têm a possibilidade de trabalhar dentro de casa e aí não há necessidade dessa exposição, né? A gente estava numa situação até com parques fechados, agora que houve uma flexibilização, mas a gente sempre soube que a atividade ao ar livre é excelente para as crianças, né? Para nós também. A gente também precisa, mesmo usando máscara, né, que é obrigatório, sair, ver, né, a luz diferente, a luz do dia. Para a criança é fantástico, né? Mas esse isolamento, então essa reclusão, muitas famílias não se sentem à vontade, porque ao chegar nesse ambiente novo, não é só a sua família, né, que está se cuidando, tem outras pessoas que porventura lá não estarão cumprindo as normas, né? Então existe esse medo. Mas vamos lá, então passar esse período fechadinho em casa, achando que está protegendo e de fato está do Covid, mas não dos outros vírus que a gente vai se expor e a criança vai se expor ao longo da vida e talvez se a gente pudesse encontrar essa janela de oportunidade para expor a criança de algum jeito leve, né, com segurança. Queria que você comentasse isso. Então, vai chegar a hora em que a criança vai para esse momento vai passar. Essa pandemia vai passar, vai acabar. Vai chegar a hora em que a criança vai para a escola e a gente sabe que o início de criança na escola
é complicado com vírus e bactérias, né? Queria que você comentasse um pouquinho se a repercussão para os pediatras vai vir lá na frente também, se os consultórios vão ficar lotados. Com certeza, né? As crianças vão voltar a ter contato com os vírus respiratórios, elas vão acabar desenvolvendo as gripes e os resfriados, mas a dica, inclusive, que até ontem respondi uma dúvida de uma mãe que era exatamente essa. Ainda que as escolas estejam fechadas nesse momento, a criança deve fazer atividades ao ar livre, deve ir com os pais no parque, todos os dias, principalmente pelo menos 20 minutos por dia, ser exposta a alguma atividade ao ar livre. Até porque ela precisa ter contato com o mundo externo, ela precisa ter contato com o sol por conta da vitamina D, por conta de fatores como ansiedade e também porque a criança que fica mais reclusa, ela também tem maior chance depois de desenvolver maior número de gripes e resfriados, porque ela não está tendo contato direto com micro-organismos, né? Desenvolvendo imunidade. Todos os dias a gente desenvolve nossa imunidade em contato com o meio ambiente. A criança que fica reclusa, ela não está aí treinando a sua imunidade. Então é muito importante que, ainda que não esteja indo para a escola, faça atividades ao ar livre, que é o mínimo que a gente pode fazer para conseguir expor essa criança ao meio ambiente. No próximo bloco, a gente continua tirando as dúvidas sobre as doenças mais frequentes no outono e inverno. A gente vai falar mais um pouco ainda sobre asma e os tratamentos. Tem muita pergunta chegando. Também tem pergunta sobre essa retirada de cena das crianças e dessa volta. Como que ela deve acontecer com segurança? Tem pergunta também sobre o uso de máscara em crianças, a partir de que idade, o que está preconizado. Já já a doutora fala com a gente. Até já. Nós estamos de volta. Hoje a gente fala sobre doenças mais comuns no outono e inverno com a doutora Paula Celan, que é pediatra, está aqui esclarecendo as nossas dúvidas. Muito bom falar sobre esse tema. Como que se dá, doutora, esse retorno agora, por conta não só da Covid, né? A gente sabe que as repercussões negativas em crianças não chamam atenção, isso já ficou claro. Claro que mesmo sendo uma porcentagem pequena, quando é na nossa casa, é 100%. E aí, sim, por isso eu tomo todo o cuidado que é possível tomar, porque eu não quero que a doença chegue até a minha casa, né? O Covid e outras tantas, né? Sim. Mas essa volta à escola, esse retorno, essa retomada, então quando o parquinho do seu prédio abriu e seu filho chorando pediu para que ele pudesse descer, né? E você deu todas as recomendações e foi com ele. E a gente sabe que não deve ser uma tarefa fácil, nem dar essa orientação, nem ensinar tanta coisa em tão pouco tempo, né? Como deve ser essa orientação? Não é só Covid, então a gente está falando de crianças que muitas vezes ficaram presas em casa durante um ano e por isso a imunidade também ficou comprometida, né? Exatamente. Bom, a volta às aulas é uma coisa necessária nesse momento. As crianças já estão trancadas em casa há muito tempo. Imagina os prejuízos que essas crianças vão ter, não só no aprendizado, mas também no convívio social. Essas crianças, elas estão ficando cada dia mais ansiosas. A gente tem visto aumentar o índice de obesidade. Então, tem muitas coisas envolvidas, muitas questões além da pandemia. Em crianças, infelizmente, a gente tem esse tipo de transtorno. É diferente do adulto. O adulto pode ser que ficou isolado, mas o adulto sai para ir no mercado, sai para ir na farmácia, sai para abastecer o carro. A criança não. A criança, o pai prefere deixar ela ali em casa presa o tempo inteiro e para ela esse prejuízo é muito maior do que para a gente, porque ela não entende, né, da mesma forma que nós entendemos e que nós vemos essa situação. Então agora a gente está vivendo um momento em que as crianças precisam retomar as aulas, precisam voltar ao convívio social de forma gradativa, com todos os protocolos de segurança. A gente viu que as escolas também tiveram tempo para se programar, para ensinar os alunos para fazer o distanciamento das carteiras, para mudar os protocolos mesmo de higiene, a quantidade de vezes que a sala é higienizada, a forma de dar o lanche para as crianças. Então,
Se a mãe que vai mandar o lanche na lancheira, mandar alimentos de forma que sejam fáceis de manusear pela própria criança. Se é a escola que oferece também, oferecer alimentos de forma individualizada, não mais aquele buffet em que as crianças se servem. Ensinar as crianças de forma lúdica a lavar a mão. Eu estava até comentando com a Denise que na escola do meu filho ele veio com uma musiquinha lá para lavar a mão, aprendeu. São formas de conscientizar a criança também. Não precisa assustar a criança, mas precisa conscientizar. Fazer com que ela entenda que as medidas de higiene existem e não vai ser bom só para o Covid, como para todas as doenças, né? E de alguma forma a gente tem que dar independência e autonomia para essa criança, porque a pia, tamanho padrão, ela é muito alta para uma criança. Sim. Então, você precisa facilitar com uma escadinha, aquelas escadinhas infantis, né? Com toda a segurança, para que a criança possa ir ali mais vezes lavar as mãos. O exemplo é fantástico, é fundamental, né? A criança vê que você lava as mãos várias vezes ali durante o dia, então recebeu algo, entrou, algo que estava fora de casa e entrou, você pegou, então aí você limpa ali e lava as mãos. Isso acho que a criança vai absorvendo também, né? Vai absorvendo. As crianças aos poucos, em casa, ele já sabe. Chegou em casa, tirou o sapato, daí sapato a gente sempre fez, não só pelo Covid. Até porque é muito difícil, como você vai pegar Covid da sola do sapato, mas é uma questão de higiene. Você veio da rua, pisou em sei lá o quê. Deixa o sapato na porta de casa ou limpa, joga um alquinho no sapato, deixa ali numa sapateira específica e entra em casa de meia, descalço e vai lavar a mão. E a terceira coisa que eu faço em casa, não sei se todas fazem, mas deviam fazer é lavar o nariz da criança. Chegou da rua, lava o nariz da criança. Isso é muito importante, é uma medida tão simples, deixar lá aqueles sprays nasais, pode ser de qualquer marca, para lavar o nariz. Porque é fácil, com o spray é bem fácil, não faz sujeira. Se for tem gente que prefere fazer ali com o soro mesmo na seringuinha, né? Também funciona. Também funciona. A seringa, inclusive, ela é ótima para quando a criança está resfriada mesmo, está com aquele nariz entupido. Tira mais, né? Você tira mais, consegue melhor resultado. Mas se é para prevenção e você quer uma coisa mais rápida, fácil, que incomoda um pouco menos a criança, pode jogar com um sprayzinho mesmo. Isso ajuda a diminuir a quantidade de vírus que ficam ali se replicando. E é uma excelente forma de você prevenir que a criança desenvolva diversas formas de gripes, resfriados e em contato com muitos vírus. Excelente, então, muito bom. Simples, né? Coisas que a gente devia fazer sempre, né? Então, você falou do sapato, lavar as mãos. Coisa Chegou básica. Em casa, tem que lavar as mãos, né? Você tá em qualquer outro lugar, lave as mãos. A questão da roupa, há controvérsia sobre isso, mas aí cada família decide como faz lá em casa, roupa para lavar. Exatamente, assim, os últimos estudos viram que o vírus pode ficar na roupa por até 2 horas, se a pessoa, por exemplo, espirrou ali em você, né? O vírus ficou na roupa. De todo jeito, a criança volta da escola toda suja. Não dá mesmo para aproveitar no chão, a roupa. É verdade. Foi no parquinho, é verdade. Enfim. Mas, assim, camiseta, calça, bermuda, short, você acaba tendo que lavar mais vezes, né? Então, acaba sendo todo dia, a roupa tem que ser trocada ali também. É uma forma de higiene. Agora, Pelo menos trocar a roupa, né? Pelo menos trocar a roupa para ficar em casa, né? E se alimentar. O que se tem visto é que as crianças estão muito felizes com o retorno, né? Tem algo que possa fortalecer, então, a imunidade dessa criança nesse retorno? Tem crianças que vão para a escolinha muito cedo, ainda mamam, né? O aleitamento materno é um fator de imunidade importante? Com certeza. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é muito importante. Até os 2 anos a gente deveria manter, mas exclusivo até os 6 meses. É a maior forma da mãe ajudar a criança, transmitindo ali todos os anticorpos que ela tem. Ajuda a prevenir muitas infecções respiratórias. Inclusive, tem diversos estudos comprovando que a criança que recebeu aleitamento materno exclusivo até os 6 meses teve menor índice de incidência de doenças respiratórias no futuro, até de asma mesmo. E para crianças maiores que já saíram do aleitamento materno, comer bem e dormir bem é sempre a chave para tudo.
ajustar o ciclo circadiano aí do adulto, da criança, ter uma boa noite de sono, dormir sono de qualidade, dormir no horário, para acordar no horário, dormir bem à noite e se alimentar com diversas frutas, verduras, legumes. Quando eu falo fruta, é comer pelo menos 3 frutas no dia. E almoço e janta é aquele prato colorido que vocês veem lá no meu Instagram. É colocar cenoura, chuchu, abobrinha, pelo menos 2 a 3 tipos de verdura, legume ali, para a criança se alimentar. É prato colorido e dormir bem. Esse é o segredo para ninguém ficar doente, tanto adulto quanto criança. E sabe que dormir bem é fundamental, mas lá no finalzinho do programa, se der tempo, a gente fala sobre isso, porque também tem a ver com saúde, imunidade, recupera melhor se você pega uma doencinha, recupera melhor se você dorme bem, é incrível, né? Sim. Mas já a gente volta para falar disso, porque tem rotina, e eu sei que você dá dicas importantes e as mães ficam loucas querendo saber. Claro que quando a gente não dorme bem, o dia segue normal, né? Exatamente. O dia continua e a gente tem que dar conta de tudo. A criança vai dormir depois à tarde, né? Às vezes... a mãe não. E a mãe não. Então, eu ainda volto para a gente falar sobre essa questão do sono, que é tão importante. E eu sei que você dá dicas valiosas nas suas redes sociais e em consultório para suas pacientes. Então, eu volto para saber do sono. Mas vamos lá. Para saber de vírus... esses vírus mais comuns agora, outono e inverno, tem exame para fazer? Então a mãe está desconfiada, a criança está com uma coriza, tem contato com o médico, então você não... quero saber quando é que evita ir para o pronto-socorro, quando existe uma situação como essa, que é algo anunciado, né? Então esfriou o tempo, você falou final de fevereiro, ali comecinho de março, as mães já ficam em alerta. Como é que evita a ida ao pronto-socorro? E se tem exame que dá para fazer para saber exatamente qual é o vírus? Tem um painel de vírus para fazer? Porque a mãe volta para casa quando fala que é virose e a gente não fica muito satisfeito. Bom, assim, em primeiro lugar, para evitar a ida ao pronto-socorro, tem que ter um pediatra de confiança que acompanhe a criança, porque muitas vezes a mãe vai ter uma dúvida. E se ela não tiver em quem ligar, em quem ir, ela fatalmente vai acabar indo no pronto-socorro, onde tem mais crianças doentes. E o medo dela sempre é, eu vou no pronto-socorro, vou ter contato com mais vírus, não vai ficar doente não. Se não tinha doença, vai pegar. Mas muitas vezes a gente não consegue fugir disso. Se a criança chega num extremo de um cansaço, de falta de ar, a mãe acaba tendo que ir no hospital. Mas antes disso, se a criança teve qualquer sintoma, procurar o seu pediatra de confiança para ver se tem alguma coisa para fazer. Geralmente nas consultas eu já costumo até orientar a mãe, olha, se ficar resfriadinha a gente vai fazer isso, qualquer coisa entra em contato, traz ele aqui, se piorar a gente vai fazer isso, mas sempre assistindo a criança, né? E em relação aos exames, é assim, como são muitos vírus que a criança pode ter contato, não sempre a gente vai ficar fazendo exame toda hora. Até tem painéis virais que consegue fazer, não são todos os convênios que cobrem. Também tem que ficar colhendo da criança, aquele cotonetezinho suave que a gente passa no nariz ou coletar por secreção. Não é uma coisa tão... é incômodo para a criança. Muita gente por aí já fez teste de Covid, né? De colocar aquele... É um pesadelo. É um pesadelo. Então, imagina na criança ficar fazendo aquilo toda hora. Quando a gente desconfia de alguma coisa, assim, tem exames que detectam o vírus da bronquiolite, vai ser muito importante para o nosso diagnóstico, o médico solicita. Ou para o influenza. O influenza, inclusive, está na vacina, né? Tá tendo a época de vacinação calendário. Vacinem seus filhos, porque a influenza causa um estrago danado na criança. O influenza também, a gente tem exame que detecta. Então, quando o médico realmente acha que vai auxiliar no diagnóstico e no tratamento, eles solicitam um exame. Mas se a gente for ficar solicitando exame para qualquer resfriadinho, imagina quantos exames a criança vai fazer. Aliás, você sabe quantos resfriados é normal a criança ter por ano? Não. Vai se assustar. Em média, 12 a 15 por ano. 12 a 15? 12 a 15 é normal. Mais de um por mês. Então, imagina se você for ficar fazendo exame na criança mais de uma vez por mês. Coitada, não dá. Não precisa saber, não. Só tratar, melhor tá bom. Deixa. Legal. Que curioso, né, falar sobre isso. Geralmente dá febre, esses vírus costumam dar febre, porque eu sei que os pediatras têm ensinado as mães a administrarem essa febre da criança também,
em casa. Sempre vocês fizeram isso, né? Sim. Mas é que agora acho que a gente prestou mais atenção, a gente quer ir menos, quer precisar ir menos ao hospital, né? Administrar essa febre, até quantos dias, e que febre é essa? Porque mesmo desde muito bebezinho, com reações da vacina, muitas vezes, a gente já conhece o padrão de febre do filho, né? Então, o meu tem 10 meses e eu já sei, pelo menos até agora, não é febre muito alta, não. Mas quando é alta, vai se assustar, né? Sim, mas, e pode assim, acontecer, né? Pode acontecer. E todos os vírus, não só os vírus respiratórios, como qualquer outro vírus que existe por aí, mão, pé, boca, escarlatina, qualquer vírus aí. Escarlatina, legal. Vírus, bactérias, né? Escarlatina é causada por uma bactéria. Podem ter febre nos 3 primeiros dias. Tá. Quando é um processo viral, pode ser até por uma diarreia, por exemplo, pode dar febre também. E essa febre vai se resolver em até 3 dias. Por isso que muitas vezes o pediatra fala, guarda 3 dias, isso. Se aparecer mais alguma coisa, a gente consegue correlacionar. Se é um vírus que chegou e foi embora, roséola, que é um vírus que também assusta as mães. O que acontece? A criança tem febre, por uns 2 a 3 dias, às vezes é um febrão alto, acima de 38,5. E aí, de repente, para a febre, pinta o corpo da criança. E a mãe fica mais assustada ainda. Agora, para a febre, vai estar toda pintada. E a roséola, do mesmo jeito que veio, vai embora. Requer avaliação médica, mas não tem um tratamento específico, é vírus, não tem antibiótico para tratar. Em relação aos vírus respiratórios, alguns podem dar febre e outros não. O influenza, por exemplo, a gente já conhece, o pediatra já sabe que ele é um vírus que dá febre, e dá uma febre alta e chata e persistente, e aí já te guia mais ou menos para um lado. Agora, a bronquiolite é um vírus que pode dar febre ou não. Quando tem febre, é uma febre mais baixa. A gente correlaciona com alguns outros sintomas, que é o chiado, a falta de ar, o cansaço, a dificuldade de mamar. E muitos outros resfriados que é a mesma história. Pode ter febre baixa, pode não ter febre também. Já que a gente falou do H1N1, então do vírus influenza, e tá na vacinação, a partir de 6 meses o bebê já pode tomar, e pelo SUS, então de graça a vacinação, até 5 anos, 12 meses e 29 dias, é isso? Isso, exatamente. Tá, então 6 anos incompletos. Fez aniversário, já não pode mais, de graça, mas também se quiser vacinar no particular, em qualquer idade, a partir de 6 meses sempre, sim, né? Pode e deve vacinar, porque a influenza é um vírus muito importante para a criança. E a primeira vez que a criança toma a vacina da influenza, com 6 meses, ou se for um pouquinho maior, vão ser 2 doses. Então não esquece, porque se você der uma dose só, ele não vai ter a proteção completa. E aí no ano que vem, se ela pulou esse ano, esqueceu, não deu a segunda dose, chega no ano que vem, vai ter que dar 2 doses de novo, não é uma só e pronto. Sempre dá 2 doses. A primeira vez, sempre 2 doses. Tá. E a partir dali, então, sempre a cada ano. Sempre anual, uma dose só. Tá. Legal. Tem diferença dessa vacina do influenza do que é particular e do público? Tem. A do público, ela protege contra 3 tipos de influenza, né? E a do particular contra 4. É mais completa, mas se você já der a do calendário do SUS, é o que importa, vacinar é o mais importante. Vacine sempre, né? A gente passou por um tempo aí buscando tanto vacina, né? E as que estão disponíveis estão atualizadas, né? Eu sempre falo para o pessoal pegar a carteirinha de vacinação, e eu tenho cuidado com bastante carinho da caderneta de vacinação do Lucas, porque eu tenho a minha até hoje em perfeito estado de conservação e ela me foi tão útil aí para saber o que precisava, né? Até mesmo na gestação, se precisava tomar determinada vacina ou não. E com certeza é um documento e precisa ser guardado com carinho, né? Sim, e vacina é um investimento na saúde da criança. Os pais têm que dar, não pode tirar esse direito da criança de ter proteção a diversas doenças que estão por aí e que tem como prevenir. Não só influenza, mas meningites e diversas outras doenças importantes que o SUS oferece de graça para a criança ter proteção, né? Sarampo. Sim. Nós passamos por um tempo aí sem ver sarampo e agora e depois veio o surto, né? A febre amarela, que também passou um tempo sem, agora voltou, entrou no calendário, então tá tudo aí disponível. Né? Perfeito. Eu vou daqui a pouquinho me preparar, ainda tem mais um tempinho, mas vamos falar um pouquinho de rinite, doutora. O que provoca a rinite? É uma das doencinhas que a gente precisa ficar em alerta outono e inverno?
Do que se trata? É alergia? A rinite é a doença de quem mora em São Paulo, né? É difícil alguém morar em São Paulo e não ter nenhum sintoma de rinite, não ter tido em algum momento da vida. Porque com esse tempo maluco que a gente vive, a poluição da cidade, dificilmente. Mas a característica principal da rinite é você ter sintomas de prurido nasal. Então é aquele incômodo. O adulto ou a criança vai acordar de manhã com aquele espirro, aquele nariz entupido, coçando o nariz, às vezes coça o olho também, começa a ressecar a via aérea, dá até um pouco de dor de cabeça, esses são os sintomas da rinite. E geralmente agora no outono e inverno eles pioram, até mesmo pela mudança climática, pelo tempo que está mais frio. E a rinite também tem tratamento. O principal sempre vai ser lavagem nasal, e lavagem nasal várias vezes ao dia, porque como a mucosa do nariz fica muito ressecada, é importante lavar bastante o nariz, com muita frequência com soro. Além disso, tem algumas outras medicações que são sprays nasais com corticoides tópicos, para desinflamar a mucosa e conseguir também melhorar os sintomas da rinite. Isso vai ajudar com que não tenha mais sintoma de coceira no nariz, coceira no olho. Às vezes no olho tem que usar até um colírio para melhorar mesmo, porque resseca muito. Beber bastante água é muito importante, porque como vai ter todo esse ressecamento, beber água também, ingerir por via oral hidrata e ajuda bastante. E a pessoa pode ter diversos gatilhos, além da mudança climática, que pioram os sintomas de rinite. Então, muitas vezes eu tenho rinite, eu brinco com o gato e toda vez que eu brinco lá com o gato, meu nariz fica ruim, eu fico tossindo, espirrando, com o olho coçando, tudo. Aí você já tem uma alergia, né? Você sabe que você tem alergia àquele pelo do gato. Muitas vezes não é nem o pelo, é a saliva do gato, mas o gato se lambe o tempo inteiro e a gente entra em contato, acaba piorando. Ácaro, poeira, que também são diversos conhecidos. Nessa época do ano, o que acontece? Fica frio, a gente fecha toda a casa. E aí os dias são menos ensolarados, porque muitas vezes o tempo fica nublado, e aí não bate aquele solzão, e aí fica acumulando ácaro no colchão, no travesseiro. Então, a maior parte do tempo que der, tentar deixar a casa arejada, também vai melhorar muito os sintomas da rinite. Outra coisa que é importante, tentar deixar aquele colchão, travesseiro tomando sol, tira o lençol, deixa tomar sol, deixa no ar também para tirar um pouco o ácaro, limpar com frequência. Evitar varrer a casa, também é uma coisa que as pessoas fazem. As pessoas gostam muito de varrer a casa, varrer com vassoura. Isso não é bom. Quando a pessoa tem rinite e ela varre a casa, a poeira demora muito para sentar, aquela poeira sobe e fica ali no ar, geralmente por umas 6 a 8 horas. E aí até a poeira sentar de novo, depois que varre, umas 2 horas depois, pode ver que seu nariz está todo irritado. Aspirador melhor. Aspirador melhor ou pano úmido, caso não tenha aspirador. Pano úmido, ótimo. Quando o tempo fica mais seco, eu vou me preparar para dar um recado. Nessa época do ano, pode acontecer. É bom colocar toalhas, baldes, ou essa recomendação não vale mais. Como também não tem muito a incidência do sol, né? Tem sempre o cuidado com o umidificador. Tem gente que deixa o umidificador ligado muito tempo. Será que não pode trazer umidade para aquele quarto, isso, né? Explica um pouquinho para a gente qual deve ser a conduta enquanto eu me preparo, por favor. Bom, então vamos lá. Em relação ao umidificador, não tem problema de usar o umidificador, mas tem que ser usado de forma correta. O importante é que, se for um ambiente todo fechado, não vai poder usar por muito tempo. Se você quiser deixar ligado, por exemplo, a noite toda o umidificador, uma porta tem que estar aberta, porque senão vai ajudar a criar mofo no ambiente, né? O mofo, o fungo, ele gosta de lugar fechado e úmido. É tudo que ele quer para se proliferar, então deixa a porta aberta e aí pode deixar o umidificador ligado. Caso não tenha, vale sim a recomendação de você deixar uma toalha molhada no quarto, no ambiente que você quer umidificar. Há também, agora no inverno, as pessoas querem usar aquecedor. O aquecedor, se for optar por usar, melhor que usar óleo, porque eles ressecam menos o ar. Essas recomendações ajudam bastante agora no inverno. Muito legal. E aí com o aquecedor fica mais seco ainda o ar, né? Isso. Aí pode associar o aquecedor com o umidificador. Ótimo. Sempre com uma porta aberta para ventilar um pouco o ambiente. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, a gente continua tirando as dúvidas sobre as doenças mais comuns no outono e inverno. Até já!
Nós estamos de volta hoje falando sobre as principais doenças de outono e inverno com a doutora Paula Celan, que é pediatra. Doutora, lembrando que você que está em casa pode participar do programa ligando para casa, era operadora 11 3337 5886. Doutora, o que mais, além do que a gente falou aqui, o que mais tira o sono de pai e mãe nessa época mais fria do ano? Além da criança ficar doente, olha, acho que a coisa que mais tira o sono da mãe é a criança ficar doente e não comer, né? Também criança que está comendo mal é outra coisa que tira o sono da mãe. E abre uma janela, criança que come mal, abre uma janela aí para que os vírus e as bactérias, as doenças em geral, possam se aproveitar desse momento, né? Acaba baixando a imunidade, é o que a gente estava falando isso do programa, né? Comer bem e dormir bem é o segredo para a criança nenhuma ficar doente. Asma, bronquiolite, gripe, resfriado, que você já falou. Aliás, é excelente aquele dado de quantos resfriados a criança pode ter em média durante o ano. Eu não vou me esquecer disso. Assustador também, né? Assustador, porque quando melhora, tem de novo, né? Basicamente isso. Exatamente. É que emendam no outro. A criança está melhorando de um, acaba que pega outro. E parece que a criança nunca melhorou, né? Mas legal a gente falar sobre isso, porque agora que a recomendação da escola, as escolas estão mais ligadas nos sintomas, sempre estiveram, né? Mas agora muito mais nos sintomas da criança e do adulto também, a gente sempre foi trabalhar com uma coriza, uma tossinha. Agora, não. Se tiver alguém tossindo do seu lado, você vai tranquilamente pedir para a pessoa e voltar para casa, né? Porque para não expor nem a ela, que a gente sabe que a evolução da doença é traiçoeira, e nem para disseminar o vírus para as outras pessoas, né? Com a escola prestando mais atenção, então tem aferição de temperatura, isso não tinha antes. E a criança não infrequente ia para a escola e a mãe nem notava que estava subindo um pouquinho a temperatura, porque a criança não está prostrada, né? Como a gente estava falando do retorno às aulas, também tem esse dado, né? Porque o retorno às aulas só vai ser seguro se também for uma coisa bilateral. Então, os pais também têm que colaborar, né? Tanto com as medidas de higiene em relação ao material das crianças, ao lanchinho que a gente já conversou, mas também no sentido de que se a criança estiver doente, não mandar para a escola até ela for avaliada ou até a criança realmente melhorar. Porque não só o Covid, mas os outros vírus, eles se disseminam aí com maior facilidade. E a gente sabe que criança é criança o tempo todo, apesar das medidas de higiene. Elas brincam juntas, elas às vezes pegam material uma da outra. Isso tudo auxilia a disseminação dos vírus. Então é muito importante que os pais também se conscientizem. A criança com um sinal de coriza, tosse ou febre, independente de ser Covid ou não, até falando de outros vírus, isso sempre, a criança não deve frequentar a escola. Perfeito. E aí a mãe dá o segmento em casa e muitas vezes a mãe sabe o que fazer, às vezes comunica o pediatra porque você tem contato, mas não precisa tomar nenhuma outra atitude, às vezes não leva nem para o pediatra ver. A mãe, o pai, a família já sabe o que deve fazer, né? E a criança também, ficando em casa, de aquele repouso de sempre, mais quietinha e comendo direitinho, acaba melhorando até mais rápido do que se ficasse, às vezes, um período integral ali doentinha, forçando a fazer atividade e tudo mais, né? E quando eles perdem o apetite por conta desses vírus, doutora? Aí que a mãe fica doida mesmo, né? E acontece, não tem jeito. Até a gente, se for pensar, quando você tá resfriadinha, Denise, você também acaba que come menos. Imagina uma criança que fica mais prostradinha. Uma criança com febre, então, esquece, vai comer super mal. Muitas vezes o que vai aceitar é mais líquido, ou alguma coisa que ela goste mais, alguma frutinha. Mas bater aquele prato de arroz e feijão, não vai. E aí as mães ficam mesmo muito ansiosas. O que mais preocupa elas, às vezes, não é nem a febre, é a criança não se alimentar. Isso que eu ia falar. Aí ela não tá aceitando nada, viu, doutora? Aquele prato colorido que você falou. Colorido, então, nem pensar nessa época. Ela não tá aceitando isso. Mas se for uma batatinha assada, sabe? Um macarrãozinho ali, que você sabe que são coisas que a gente não costuma dar com frequência, né? Mas naqueles dias mais complicados, vale, pode, um iogurte que a criança você tem ali só para uma eventualidade, às vezes nem tem na sua geladeira, porque é só um fim de semana no mês que a criança vai consumir aquilo, mas
naquela ocasião ela deseja. Faz? Bom, nessas eventualidades e na exceção, vale. Tá. Claro, assim, e a criança gosta de macarrãozinho, tem muitas formas de fazer um macarrão de forma saudável. Fazer um molhinho batido ali com tomate, fresco, cenoura, né? coisas Isso. naturais, fresquinho, não precisa ser os molhos prontos. Já é uma forma de fazer uma alimentação saudável e que a criança goste. Ótimo, se ela conseguir aceitar pelo menos o macarrãozinho, tá ótimo. E também, se nesse momento ela não estiver aceitando nem o macarrão, nem o arroz e feijão, mas aceitou um leite pelo menos, que as crianças às vezes nesse momento elas preferem as coisas mais líquidas, também tá valendo. Nesses dias que ela tá mais doentinha, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né, para a criança conseguir aceitar pelo menos algum alimento. Para quem amamenta e a criança deseja mais, deixa. Sim, deixa à vontade, ótimo. Ainda que substitua a refeição. Fácil. Sim, nesse momento não tem jeito. As crianças ficam mesmo prostradinhas e têm mais dificuldade para se alimentar. Vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Você falou do quadro aí de rinite. Eu não sei se com a asma dá também uma coisa de alergia nos olhos. Pode acontecer ou não, né? Mais a rinite, asma, né? Asma é mais o acometimento pulmonar mesmo. Tá. Rinite, que esse é mais acometimento de viária superior, que a gente fala, né? Então, sintomas de nariz, olho, dor de cabeça... Mas por conta do ressecamento, mas a asma mais pulmão mesmo, né? Tá. Para fazer o tratamento, a gente já sabe, precisa seguir, você falou, deve ter horário para tomar a medicação, né, de asma, e aí você faz o tratamento direitinho. Mas quando é rinite, as mães nunca sabem, na verdade as pessoas não sabem. Se diz assim, tenho rinite ou se diz, estou com rinite. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá e depois a gente volta para falar do sono, porque mexe com a saúde da gente. É isso mesmo. Bom, a pessoa pode ter a rinite e conviver com ela, mas essa rinite estar controlada. A rinite, ela vai... um gatilho, por exemplo, que eu falei, o contato com a poeira, com ácaro, ou com mofo, ou a mudança climática pode desencadear uma crise. E aí, passou essa crise, melhorou, a pessoa fica controlada da rinite, e aí se tiver contato com um novo gatilho, aí sim que pode desencadear uma nova crise. Porque dormir bem é o que todo mundo quer. Ninguém disse que a rotina com um bebezinho pequenininho lá em casa, recém-nascido, seria fácil. Mas conforme a gente vai pegando jeito com as outras coisas, a gente espera que o sono entre numa rotina também, doutora. Então, para começar, queria que você dissesse se tudo pode ser feito já desde o recém-nascido e como que se pode estabelecer um sono de qualidade, porque tem adulto que dorme poucas horas, mas acorda muito bem. Com a criança também é assim? Bom, a criança... em primeiro lugar, a gente vê muito na internet aqueles treinamentos de sono. Eu não gosto de usar nada disso, Denise. O que eu gosto de fazer é ajudar o bebezinho a dormir. Então, na verdade, a criança vai passar por diversas fases da vida dela que vai ter mudanças em relação ao sono. Só depois dos 3 aninhos é que a criança vai ter o sono muito semelhante ao de adulto em relação até a conseguir adormecer mais rápido, a dormir mais, a não acordar à noite e tudo mais. Uma criança de até 1 ano, ela pode acordar durante a noite para se alimentar e isso ser considerado normal. Tudo varia, né, em relação a como é a alimentação durante o dia. Começando a falar um pouquinho especificamente dos recém-nascidos, é aquela criancinha que tem o padrão come e dorme. Então, ele ainda tem muita fome, ainda acorda muitas vezes durante a madrugada para mamar. O que a gente pode fazer é ajudar esse bebezinho a lembrar que ele ainda está no útero da mãe. Então, até os 3 meses, as criancinhas, elas têm a esterogestação que a gente fala. A criança saiu do útero, mas viveu ali por muito tempo. Então, a gente tem que tentar relembrar aquele ambiente intrauterino. O que vamos fazer? Colocar a criancinha dentro do coeiro, não sei se vocês conhecem o coeirinho, que é quando a gente coloca a criança dentro de um paninho com os bracinhos juntinhos. Envolve a criança, Envolve a criança para tentar lembrar que ela está ali, né, num lugar apertadinho, que é como se fosse o útero materno. Fora isso, a gente pode usar balançar a criancinha na hora de dormir, fazer o shh, que é aquele barulhinho que os nossos avós faziam. Ele funciona porque lembra o barulho que a criança tinha no útero.
Isso são algumas coisas que a gente pode fazer para acalmar. E depois que o bebezinho dormiu desse formato, colocando ele contidinho, balançando um pouquinho, fazendo xixi, colocar no lugar onde a criança vai adormecer. Tem os ninhos, que são bem usados hoje em dia, que também são redutores do local onde a criança vai dormir, que faz ela ficar num lugar que lembra um pouquinho mais o útero, também é legal. Isso até os 3 meses. Depois dos 3 meses, e até os 3 meses a criança acorda mais à noite. O primeiro mês, então, você tá aí com um bebezinho menor, sabe quanto que acorda. Depois do primeiro mês as coisas vão melhorando um pouquinho mais, com 3 meses você até já sabe os horários que a criança vai acordar de madrugada para mamar. Dos 3 aos 6 meses aí melhora um pouquinho, mas ainda que a criança tenha um pouco mais de autonomia para dormir à noite e acordar menos vezes para mamar, mesmo assim, em geral, eles acordam. Dos 6 meses em diante, já aquela criança que começou a introdução alimentar, se é uma criança que começou a comer bem, porque também tem essa, a gente inicia a introdução alimentar, mas o leite ainda é o principal alimento. Quando a criança está comendo muito bem o almoço, que a gente introduz a janta. Então, só aí que ela vai ter um aporte energético maior para aguentar dormir um pouquinho mais à noite. É muito importante também lembrar que as sonecas durante o dia também têm que ser feitas e tem que fazer direitinho, tem que deixar a criança dormir. Sempre no mesmo horário é o adequado? O segredo sempre é você perceber os sinais de sono da criança. Tá. Porque às vezes a criança não vai querer dormir naquele horário que você quer que ela durma. Tá. Mas se você percebeu que ela está bocejando, ou que ela começou a esfregar a orelhinha, esfregar o olho, puxar a orelhinha, né? Esfregar o olho, esconder o rostinho no peito da mãe, isso é sinal de sono. A criança chorar irritada não é mais sinal, já é exaustão, já passou do ponto, já passou da hora de dormir. Naquele momento que ela começou a dar os primeiros sinais de sono, você geralmente tem 10 a 15 minutos para ela começar a chorar. Então, nesse meio tempo, percebeu, já pega e bota a criança para dormir. Se ela Eles não lutam fome, contra o sono, às vezes? Às vezes sim, mas aí é a chance que você está dando para a criança adormecer antes dela estar irritada. Ela vai lutar quando ela estiver irritada, quando ela já estiver chorando, nervosa, aí ela vai lutar, porque é tudo uma questão hormonal. Quando ela já está irritada, né? Do sinal até a exaustão. Exatamente, já está liberando aí cortisol para a criança ficar mais irritada e demorar mais tempo para dormir. De dia, até 25 minutinhos é normal a criança demorar para adormecer. Se ela não quis dormir em 25 minutos, você viu que ela está chorando, já irritada, porque ela não quer dormir, você pode até distrair ela um pouquinho e depois tentar fazer ela dormir de novo. À noite, a criança pode demorar até 1 hora para adormecer e é normal. É mesmo? É mesmo. Até 1 hora e a gente acha, então, já às vezes até desiste, não quer dormir. Exatamente. Mas é a janela de oportunidade, depois você não vai fazer dormir, vai chorar de exaustão. Vai chorar de exaustão. Desde bebezinho, isso sempre que eu gosto de orientar, é ter um ritual noturno com a criança. É bom sempre tentar fazer o banho no mesmo horário à noite. Tá. Desde recém-nascido você pode ter esse costume. Então, dá o banho na criança à noite, colocar um pijaminha, escovar o dente, cantar uma musiquinha, diminuir a exposição às telas, 2 horas antes de dormir, nada de tela. Isso em qualquer idade, inclusive para os adultos. Porque adulto tem aquela mania de pegar o celular e ficar na cama com o celular ou a televisão, mas o celular é muito pior, porque o celular emite uma luz azul que atrasa a liberação da melatonina. A melatonina é o hormônio indutor do sono. Ela começa a ser produzida na criança e nos adultos ela tem a liberação já a partir das 6 da tarde. Às 6 horas, quando começa a escurecer, já começa a liberar a melatonina. Quando você usa muito tela, muito celular, atrasa a liberação desse hormônio e é mais difícil adormecer. Você vai ter que voltar num programa para a gente falar só sobre a importância do sono da criança. Né? Pode fazer uma série falando sobre o sono, porque tem pergunta que não acaba mais, todo mundo quer saber como é que o filho pode dormir melhor, porque quando o filho dorme bem, a gente dorme bem também, né? Então, eu vou aproveitar e agradecer aqui, deixar os contatos da doutora. Eu falei durante o programa, ela dá dicas preciosas. Ela é mãe de 2, então ela facilita a nossa vida também, né? Tem a experiência que conta sempre bastante, né? A prática ali, né? E daquilo que quando a gente passa, a gente sabe como interfere na qualidade de vida, né? Então, vamos lá. Doutora abreviado, então, DRA, Paula Pediatra.
Esse é o Instagram da doutora Paula Pediatra. Tem muita informação de qualidade. Depois vocês vão lá no meu Instagram, também comenta, dizendo que agradece aí o contato da doutora, porque tem muita dica boa lá, informação, tudo que tá assim, o momento que a gente passa, ela vai lá, escreve o texto, coloca a informação para a gente conseguir absorver. E tem o site, doutora abreviado também, então drapaulapediatra.com.br, doutorapaulapediatra.com.br. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Você vai ter que voltar. Já temos até tema para a nossa próxima entrevista. Com certeza. Já podem mandar as perguntas que a gente já prepara a próxima. Isso mesmo. E ela sempre abre a caixinha de perguntas lá no Instagram dela também. Então, tem orientação rápida, aquela informação que você precisava, aquela primeira dúvida, você consegue lá no Instagram da doutora também. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, Denise, bom fim pelo de convite. Tarde. Para você que nos assiste, você já sabe, né? Então, todo dia você consegue participar aqui do Consulta ao Doutor e se manter atualizado nas nossas redes sociais também vai muito bem. @TVHit lá no Instagram, Hit TV Oficial, o canal, a página do Facebook, o canal do YouTube é Hit TV. Muito fácil, se inscreva e ative as notificações. A gente vai ficando por aqui, te vejo amanhã. Tchau!